Olá pessoal, vamos agora iniciar a resolução da atividade do dia 19/10. Então foi uma atividade sobre raiz quadrada exata de um número inteiro, de números inteiros, certo? Então tá aqui o gabarito. Primeira questão, era uma questão que vocês tinham que digitar aqui embaixo, certo? A resposta, né? Então a questão dizia o seguinte: responda as alternativas abaixo. Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25? Letra A, né? Então a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25, certo? Quando eu falo raiz quadrada, eu estou me referindo a um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o número de origem aqui, ó. No caso, a raiz de 25. Então, o número que multiplicado por ele mesmo que dá 25. Então, é o 5, né? A letra B, 64. A resposta seria 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64, certo? Então, a raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz quadrada de menos 81 não existe, certo? Não existe nos inteiros. Esse Z aqui representa o nome inteiro, certo? A simbologia para representar números inteiros. Como a gente já viu, números inteiros são o conjunto dos números positivos, negativos e o zero, certo? Então, a raiz quadrada de menos 81, ela não existe nos inteiros, certo? Ok? Só considero raízes positivas aqui, certo? Então, sempre que eu tiver a raiz quadrada de algum número negativo, então não existe nos inteiros, ok? E a letra D, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, certo? Segunda questão, entre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64 e raiz de 80, quais não são números inteiros? Certo? Quais não são números inteiros, ou seja, quais não são raízes, né? Então, ó, perceba que o 9 tem raiz, né? Qual a raiz de 9? 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 25 a gente já viu que é 5, né? Então, esses dois aqui não são, porque eles têm raiz. 64, a gente já viu também, né, que tem raiz. 64 a raiz quadrada de 64 é 8, né? Já o 37 não tem uma raiz exata, ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 37? Não tem, né? Aí eu faço a mesma pergunta. Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 80? Então não tem. Então os números 37 e 80, certo? Não são números inteiros. Então seria essa a resposta aqui, ok? Você também pode verificar na calculadora, certo? Na calculadora celular de vocês. Ó, só mostrando aqui, ó. Raiz quadrada de 9, 3, certo? Já a raiz quadrada de 37, raiz quadrada. Ó, não é um número exato, tá vendo? Então por isso que o 37 ele não é um número inteiro, certo? Porque não é exato. Então, e o 80 também, ó. Se fizer 80 raiz quadrada dá 8,9, certo? Não dá um número exato, ok? Terceira questão, determine o valor de raiz quadrada de 36. Letra B, menos raiz quadrada de 64. E letra C, raiz quadrada de 100. Então, a letra A seria 6, né? Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz quadrada de 36 é o 6. E, ó, note que esse sinal de menos não está aqui no 64, está fora da raiz. Então, eu posso fazer. Agora, se fosse menos 64, eu não daria um número. Eu colocaria aqui não, como na primeira questão aqui, ó.
colocaria que não existe nos inteiros, certo? A resposta, se fosse raiz quadrada menos 64, colocaria que não existe nos inteiros. Então não teria a resposta, certo? Não teria a resposta, ok? Mas como o sinal está fora, então raiz de 64 é 8, certo? Só que quando eu coloco aqui o 8, tem um sinalzinho fora aqui do menos, então fica menos 8, certo? Porque 8 vezes 8 é 64. E a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Quarta questão. Existe algum número inteiro que represente raiz quadrada de menos 25? Justifique. A resposta seria não, né? A gente já viu isso. Pois não existe em inteiros raiz quadrada de número negativo. Então, inteiros representado pela letra Z. Essa letra Z com dois tracinhos assim no meio. Então, seria essa a resposta.